Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da UX envolvendo sabão. No início aqui a gente tem um texto, tá? E esse texto ele vai afirmar, contar uma historinha do sabão, que é muito importante. Só que a gente tem que entender o que é o sabão, né? Só que daí envolve conhecimento químico mesmo, né? Ou você sabe ou não. E aí não tem o que fazer, né? Então vamos ter uma aula de surfactantes, né? Então, deixa eu te mostrar isso, não vou responder a questão e tu vai ficar viajando, não vai entender o que eu tô falando, né? Então, você tem que ter uma ideia que o surfactante, emulsificante, tensoativo, detergentes, né, um jeito mais genérico de falar, né? Ele é sempre um mesmo tipo de molécula. Essa molécula tem uma cauda grande, que é a parte apolar. Tu pode pensar assim, ó, como tu já tem um certo conhecimento de ligações químicas, né, intermoleculares, eu espero. Caso contrário, cara, tem o studbook aqui, Química Especial com ligações intermoleculares, tá? É um studbook que vale muito a pena e é só sobre ligações intermoleculares. Vai direto ao ponto que tu precisa saber. Então, o que eu preciso que tu saiba, tá? Que a parte apolar, ela faz ligações intermoleculares que são chamadas de polo induzido. O dipolo induzido, ele é uma ligação muito fraca. E por isso que essa cauda ela tem que ser gigante para compensar a parte lá de cima que vai ser a cabecinha, que vai ser a parte polar com ligação de hidrogênio ou íon dipolo, que é muito forte. Então por isso que essa aqui, essa parte da cabeça tem que ser pequena. Então a parte apolar do surfactante, emulsificante tem que ser muito grande. A gente está falando aqui na casa de mais de 10 carbonos, 20 carbonos. Se essa parte é apolar, ela vai se dissolver muito bem em lipídios, gorduras, óleos, e a gente chama isso de lipofílica. Filos, tá? Tem afinidade, gosta de lipídios. Em compensação, ela vai ter fobia à água, então é hidrofóbica, não se dissolve na água. A cabecinha, ela é polar. As moléculas polares fazem ligação muito mais forte que as apolares. Se ela é polar, consequentemente ela vai se dissolver em água e nós vamos chamar isso de hidrofílica. Filos, tá? Gostar, ter afinidade com a água. Em compensação, ela vai ser lipofóbica, porque ela vai ter aversão a lipídios, a gordura, a óleos. Essa parte lipofóbica, então, nunca vai se dissolver em gorduras. Ó, então é uma molécula que ela tem as duas partes, tá? Uma parte que tem afinidade com água, polar, outra parte com lipídios. A gente chama isso de moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Tranquilo? Agora olha só. Existe uma palavrinha que em vez de chamar elas de surfactantes, tá? Emulsificantes tensoativo, por que nós vamos chamar de emulsificante? Porque existe uma classificação lá de colloides, que é quando a gente mistura, né, dois estados físicos ou mais e formam uma nova mistura muito sutil. Ela é heterogênea, só que ela está no limiar entre heterogênea e homogênea. Por exemplo, a espuma, né? Aquele creme de barbear, creme de chantilly. Ele é líquido, só que ele tem gasoso junto. Só que como é muito sutil, tu não consegue perceber o gasoso ali, né? O isopor, por exemplo, que é uma espuma sólida, né? Tu fica imaginando, pô, o isopor ele é sólido ou gasoso, né? Os dois. A mesma coisa ocorre com a emulsão. É quando a gente tem dois líquidos, só que esses líquidos, a princípio, eles não iam se dissolver muito bem um no outro. A princípio, né, o óleo não se dissolve em água. Só que se a gente colocar um surfactante, o surfactante, o emulsificante, ele vai criar emulsão, porque a parte apolar dele acaba interagindo com a gordura e com o óleo. E quando ele acaba interagindo com a gordura e com o óleo, ele acaba formando uma micela. Lembrando, né, que apenas a parte apolar aqui dele é quem vai interagir com a gota de óleo, tá? Isso que é uma gotinha de óleo. A parte que é polar, que é a cabecinha aqui, tá? Ela não interage com o óleo, porque ela é polar. Então ela vai interagir com quem? Com a água. Nesse caso aqui, formando ligação de hidrogênio.
Ou se tiver na forma de íon, né, pode ser um íon dipolo, que é mais eficiente ainda. Então, tem que cuidar, tá? Que a cabecinha ela tem que ser pequenininha, ela não pode aparecer dissolvida com a mancha aqui, com a gordura, com a parte que é o óleo. O nome disso é micela. E tu tem que lembrar que no rabo é só gordura, tá? Então, micela, gordura no rabo. Tudo bem? E uma outra palavrinha especial é os tensoativos. Então, só precisa entender o que é a tensão superficial. Eu sei que o slide está em espanhol, mas é de propósito, porque é a melhor explicação que eu já vi mesmo estando em espanhol, tá? Então, essas moléculas de água, elas formam ligações de hidrogênio, principalmente na superfície aqui, que grudam uma molécula na outra, criando uma verdadeira cama elástica. É por isso que ela vai suportar o peso de alguns insetos pequenos. No momento que eu tenho, né, essa tensão, essa cama elástica da superfície, eu chamo de tensão superficial. O que o tensoativo, né, emulsificante, surfactante faz? Como eu tenho uma parte aqui que não se dissolve na água, que é uma parte apolar, que é o rabinho, ele vai ser jogado para fora. Então, ele não interage com a água, porém a cabecinha interage. Então aqui a gente só vai entrar a cabecinha, tá? E a parte apolar vai ficar fora. A cabecinha entra, a parte apolar fica fora, tá? Porque a cabecinha é polar. E isso acaba quebrando a tensão superficial. Eu coloquei um textinho aqui, caso você queira ler com mais calma, mas a gente já entendeu porque o nome é tensoativo também, né? Porque quebra a tensão superficial. Agora a gente pode fazer a questão com uma certa propriedade, né? Por exemplo, o sabão, ou detergente, né? O shampoo, o sabão, qualquer desses surfactantes que tiver por aí, tá? Os seus sais biliares, né? Que são responsáveis pela emulsão, né? Eles fazem exatamente isso, né? Para poder transportar a gordura de um lado para outro. Então, o sabão, ele é constituído essencialmente de moléculas em forma de pino. A gente viu isso. Cada uma delas com uma cabeça. O que a cabeça vai ser? Polar, sempre, tá? E uma cauda apolar. Essas moléculas, quando suspensas em água, flutuam alternadamente como unidades solitárias, interagindo umas com as outras na solução e se agrupando na forma de pequenos aglomerados. Toda vez que acontecer isso, né, elas podem interagir com moléculas de gordura ou só com os rabinhos mesmo, formando as micelas. Desse modo, óleos e gorduras, por exemplo, podem ser facilmente removidos das mãos. Isso. Além disso, os sabões, eles fazem o quê? Agora é contigo, né? O que o sabão, que é um surfactante, faz? Ó, a gente tem duas opções. Aumenta ou diminui a tensão superficial? Diminui, porque eles quebram, né, as ligações que ocorrem na superfície da água, porque os rabinhos vão ficar lá fora. Então diminui e por isso que a nossa resposta aqui é a letra D. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí mais uma resolução da UX, né? Eu vou deixar aqui os links para comprar o Studbook Química na UX. Me ajuda, que eu te ajudo a gabaritar a Química na UX, tá? Vamos lá, vamos junto estudar isso aí. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.